Por que acontecem alguns problemas na sua vida, na minha vida? Porque a gente enfrenta às vezes algumas dores, algumas barreiras, algumas batalhas. Por que que acontece algumas coisas que nós não queremos, que às vezes nos causa uma dor, um problema, um mal? É sobre isso que eu vou compartilhar com você. Eu vou falar para você aqui como você tem que agir e por que isso acontece. Eu quero usar alguns exemplos e os mais importantes, vamos começar por uma pessoa que você admira, tá? Você já deve ter visto o outro usar Usain Bolt, que é um cara, um corredor. Vou usar alguns jogadores de futebol, qualquer profissão que você analisar, tá ótimo. Porque nessas profissões, nessas ações, nesses esportes, um grande empresário, um grande advogado, um cantor, essas pessoas passaram por dificuldades também. Assim como você está passando agora. Você também está no mesmo barco que ela. Você está aqui vivo. Você está aqui neste mundo, assim como essas pessoas, assim como eu. E o interessante é que todos nós temos capacidade de viver aquilo que nós estamos sonhando ou desejando. Mas, novamente, acontecem barreiras, batalhas, dificuldades que às vezes paralisam a nossa mente, o nosso corpo. Nosso coração se fecha na dor, na tristeza, no rancor e faz a gente desistir. Se você já passou por essa situação, assim como qualquer pessoa que você tenha lembrado aí, lembre-se também de que essas pessoas conseguiram o resultado delas. Muitos testemunhos, muitos exemplos, muitas lições de vida nós conseguimos ver através da vida de muitas pessoas. De superação, de não desistir, de permanecer, de batalhar, de se ver diante de um problema e encontrar um outro caminho. Então, eu vou usar alguns exemplos agora do texto bíblico. O primeiro deles, e o mais importante que eu vejo, é Jesus. Ele foi chamado para cumprir um propósito aqui na Terra. Ele foi chamado para viver algo extraordinário, mas não somente viver, mas realizar, que é o mais importante. Realizar algo extraordinário que é salvar pessoas, tirar pessoas do fundo do poço, do buraco, das trevas, da solidão, da ira, do rancor, da dor, da falsidade, da mentira, da traição. Jesus veio para este mundo para nos tirar de todos esses males. E quando ele foi iniciar, vamos dizer assim, o trabalho dele, quando ele foi iniciar o trabalho dele, o propósito dele, as ações na prática, aqui nessa terra, ele passou por um momento de dor, uma aflição. Ele passou por um momento de encontrar uma barreira, ele passou por um momento de ver um impedimento, ele passou num momento de deserto. Exatamente, e não somente de uma forma figurada, mas realmente um deserto. Está lá em Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser provado. Eu já li esse texto várias vezes e quando eu comecei a ler esse texto, causou uma certa indignação no meu coração, na minha mente, em que eu ficava pensando, Deus levou o filho dele para passar no deserto, para ser provado, para passar por dificuldade, porque ele ficou 40 dias no deserto sem comer, passando fome. Eu imaginei todas essas coisas, mas não olhei o lado bom dessa trajetória. E qual é o lado bom, Daniel? Você deve estar se perguntando o que é bom passar por dificuldades, passar por momentos de dor, de tristeza, de raiva, de ira, de perder tudo que eu tinha e ter que começar do zero. Ou ficar alguém lá me enchendo o saco, alguém me tentando, alguém me incomodando pelo que eu fiz e pelo que eu vou fazer, me atribulando, me causando dores, mágoas. Qual é o lado bom disso? Eu vou revelar o lado bom. Mas para contextualizar, eu vou ler com você Jeremias 24. No verso 1 mesmo. 24 é curto, para contextualizar. Por quê? E a diferença de você entrar
no deserto enfrentar as barreiras e de você não enfrentar as barreiras, as batalhas. Qual vai ser a diferença? Quais são os resultados que teremos se enfrentarmos ou não enfrentarmos? Então, Jeremias 24 trata sobre o assunto de 2 cestos de figos. E o Senhor mostrou-me, isso Jeremias dizendo, e o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Então veja, nesse texto diz que 2 cestos estavam diante do templo. Então eram pessoas que estavam ali próximas de Deus. Eram pessoas que estavam com um relacionamento com Deus, viviam próximos do templo, próximos da presença, tinham presença ali, percebiam a presença, recebiam sinais de Deus, recebiam algo de Deus. Eram 2 tipos de pessoas, um cesto de figos. Então são 2 cestos de figos, são 2 tipos de pessoas. E aconteceu isso, que o rei Nabucodonosor levou o povo de Judá, de Jerusalém, da tribo de Judá, mais especificamente o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, e os líderes, os artesãos, os artífices. Então teve um povo lá. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então, um figo bom e um figo ruim. Então, 2 tipos de pessoas, pessoas boas e pessoas ruins na atitude. Não somente isso, tá? Mas é também uma forma de analisarmos. Então o Senhor me perguntou: o que você vê, Jeremias? Eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olha só, e é isso que me causava uma certa loucura. Olha só, os figos bons, o Senhor permitiu que eles fossem exilados na Babilônia, fossem levados como cativos, como escravos para a Babilônia. Não sei se se passou pela sua cabeça também, que Deus é esse? Mas lembre-se, como que você vai agir para enfrentar os problemas e vencê-los? Deus está falando aqui, ó, os figos bons são os exilados. Assim como Jesus foi levado para o deserto, os exilados foram levados para a Babilônia, para viverem como cativos. Jeremias 29, está mais para frente. Deus reforça, né? Jesus reforça para eles o que Deus quer. Deus quer fazer algo bom e aqui também está dizendo, a fim de lhes fazer o bem. Mas que bem o Senhor vai fazer quando leva alguém cativo, leva alguém preso, leva alguém como escravo? Se eles são bons e o Senhor expulsou eles da terra deles, de onde eles nasceram. Há algo bom quando você é chamado para fora, chamado para sair da sua zona de conforto, chamado para sair do lugar que você está, que te aprisiona no comodismo. Quando você é levado, primeiro você é chamado para fazer algo extraordinário com Deus e para Deus e para as pessoas ao seu redor. Mas muitas vezes nós paramos, procrastinamos. Então aqui tem várias respostas para a sua vida em enfrentar problemas, sair dos problemas, vencer a procrastinação, confiar em Deus. Então eu olhei favoravelmente para eles. Então Deus falando, olhei favoravelmente bem para aqueles que são os figos bons, para aqueles que são exilados, foram exilados. E como ele olhou bem para eles, trarei eles de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Então olha o que Deus está falando aqui. Ele vai proteger esse povo em todo tempo, em toda circunstância.
Deus vai protegê-los, porque Deus os plantou e não arrancará eles. Deus edificará eles e não derrubará. Então Deus vai fazer algo bom crescer dentro deles. Você consegue entender? Deus vai fazer algo bom acontecer. Mas para fazer algo bom acontecer, tem que primeiro plantar, colocar uma semente dentro. Cuidar da planta para que ela cresça. Da mesma forma, uma edificação. Deus vai fazer o alicerce. E esse alicerce vai estar conectado na rocha. Da mesma forma, precisa ter um crescimento, um desenvolvimento, uma sequência de ações, um processo claro, um processo de edificação de algo sólido, firme, e assim como a planta, algo que vai dar fruto, que vai trazer vida e satisfazer as necessidades da vida e vai multiplicar a sua essência, porque uma árvore sempre mostra pra gente multiplicação. Então eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me, de saber que eu sou o Senhor. Serão meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Então olha só, aqui está o objetivo do Senhor quando Ele diz, eu vou levá-los exilados. Assim também o Senhor fez com Jesus. Deus fez com Jesus. Não que Deus precisava do coração de Jesus, mas para que nós, seres humanos, hoje, pudéssemos enxergar em Jesus a possibilidade de passar por dificuldades e ainda assim ser protegido e fazer algo extraordinário, fazer obras grandiosas. Porque nós vamos ter um coração provado. Foi o que Jesus fez. Ó. Ele passou pela prova para ser aprovado, não para ser derrubado, não para ser destruído. Porque lembra, aqui Deus já tinha falado antes, eu vou trazê-los de volta a esta terra. E depois ele explica o que vai acontecer. Ele já garantiu que vai trazer de volta. Por que vai passar por isso? Para ter um coração capaz de conhecer a Deus, de saber que Ele é Senhor e que nós somos povo dele. Se você não tem essa clareza agora, eu aconselho você a olhar a situação da sua vida, as circunstâncias, as dificuldades que você está passando, mas não enxergar o problema, mas sim enxergar Deus te chamando. Enxergar Deus cuidando de você nos pequenos detalhes. Porque eu já passei por dificuldade de relacionamento com amigos, esposa, dificuldade financeira, dificuldade no trabalho. E quando eu enxerguei Deus nessas dificuldades, nesse exílio, quando eu enxerguei Deus na depressão, eu consegui passar por essas fases sendo aconselhado, amado, ensinado a passar por elas. Então, se você está passando por dificuldades e você não entende elas, para você passar por uma prova e ser aprovado, você precisa de alguém que ensine. Se você não entendeu o que te ensinaram ainda até hoje, para você poder passar por essa prova, clame ao Senhor, peça a Deus. Fale a Ele. Se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já tem acesso a Deus como um Pai. Então, se você já tem acesso a Deus como um Pai, fale para Ele, Pai, eu não entendi ainda como passar por essa dificuldade. Me ensina. Me mostra a tua vontade. O que eu tenho que fazer? Como eu vou fazer? Eu abro meu coração para que o meu coração reconheça o Senhor como Deus Pai, Criador, Todo-Poderoso. E eu abro meu coração para transbordar a verdade de que Cristo é o caminho que leva à vida, que leva ao Senhor. Que Cristo é meu Senhor, que me orienta, que me conduz, que me ensina e que me chama, que me dá as instruções, que me mostra o caminho claro do que fazer. E então, você terá no teu coração que Deus é o seu Deus, Pai Criador. E aqui diz que assim eles voltarão para mim de todo o coração. Que você volte para Deus Criador, porque o seu coração, a sua alma, deseja, clama, grita por Deus. O vazio que você sente no seu interior, nas suas batalhas, nas suas aflições, nas dores, um vazio, algo que você quer preencher no seu interior, isso tem uma resposta clara, uma definição clara, é Deus. É o amor de Deus que precisa
encher o seu interior. Por que nós passamos por batalhas, dificuldades e guerras? Para que o nosso coração esteja aberto e receba. E não receba, mas primeiramente clame, peça por esse amor que nos preenche, nos traz alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Então clame. E agora vai entrar bem rápido, que é a parte menos importante, mas que nos traz clareza. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor? Assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os líderes com os que sobreviverem em Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Então, Deus está falando assim, eu vou ter que cuidar de forma diferente esses que vão ficar aí para trás, que não querem seguir a minha orientação. Porque o exílio da Babilônia foi uma orientação de Deus. Então, se vocês não querem seguir minha orientação, os meus conselhos, por mais que no natural pareça ruim, ainda assim é a minha direção para vocês. Então, enfrente elas. Permaneça nas minhas orientações. Agora, se vocês permanecerem em Jerusalém, mais especificamente em Judá, e se vocês ficarem no Egito por não me obedecer, eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Por que Deus vai fazer algo tão terrível com esse povo? Porque esse povo escolheu não ser povo de Deus. E aqueles que não estão com Deus são contra Deus. E não importa se você está... não vou fazer nada de ruim, nada de mal. Mas quando você escolhe não fazer com Deus e por Deus, você já está escolhendo estar contra Ele. Então perceba essa ação. Tome cuidado com as suas palavras, as suas ações. Porque quando você escolhe não seguir Deus e não fazer conforme a vontade dEle, você está escolhendo ser contra Ele. De forma indireta. De forma oculta. Você está sendo contra Ele. Você está sendo desobediente. Porque sempre os planos dele são maiores do que os teus, do que os meus. Então, quando eu escolho não obedecer a Deus, eu estou escolhendo contra Ele. Estou sendo inimigo de Deus. E por isso que Ele vai usar esse povo como objeto de terror. Por quê? Para entender que aqueles que não escolhem Deus estão sendo contra Ele. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo. Ridículo e maldito. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Então, o que Deus permite acontecer? Que a guerra, a fome e a peste, a praga, cheguem na vida das pessoas que são contra Deus, que não obedecem a Deus, que não seguem a Deus. Então, se você está passando por dificuldades, tenha essa sensibilidade. Você é capaz de passar por elas. Não por você, mas porque nas tuas mãos está a ferramenta chamada obediência. Na sua mão está a ferramenta chamada poder. Está o poder nas suas mãos chamado obediência. Quando você obedece a Deus, você pode passar por qualquer dificuldade, por qualquer deserto, por qualquer aflição, por qualquer exílio, por qualquer escravidão. Porque aquele que permitiu, Ele quer que você abra o coração para Ele. E siga as instruções e seja obediente, para que você possa viver o extraordinário na presença dEle. Então lembre-se, Deus quer fazer algo muito maior e melhor do que você tem imaginado. Mas primeiro Ele quer que você entenda a diferença de obedecer e não obedecer. Todas as dificuldades que você encontrar, medos, frustrações e dores, todas elas têm um segredo: te fazer maior, melhor, mais amoroso e mais obediente. Deus quer edificar em você um coração de amor, onde habita o amor, que é somente Deus, que é o amor. Onde habita paz, mansidão, domínio próprio, alegria. Então permita, se você quer viver uma vida extraordinária e muito melhor, enfrente as dificuldades. Se Deus enviar você para o deserto para você ser treinado e ter um coração capaz de conhecer a Deus, e deixar Ele ser o seu Deus e seu Senhor, vá com toda a força e com toda a energia para esse deserto. E então você encontrará a resposta. E você encontrará a paz,
amor, bondade, e você encontrará uma vida extraordinária, certo? Então, não permita nada roubar o seu momento com Deus. E depois de passar por essas dificuldades e ser aprovado, você viverá o seu propósito de forma extraordinária e poderosa. Então, abraça o seu propósito, abraça o Senhor e viva aquilo que Ele te falar para viver. Até mais!